Olá, companheiros, sejam muito bem-vindos ao nosso canal de estudo, nessa playlist que carinhosamente temos realizados a leitura de algumas páginas e singelas reflexões em temas tão importantes ao nosso despertamento espiritual. No nosso livro, Jesus no Lar. Rogamos sempre a Deus, a Jesus e aos guias e mentores espirituais o devido esclarecimento e a compreensão de cada lição aqui apresentada. Muita paz. A lição de hoje tem como título A Exaltação da Cortesia. E começa assim. À frente da multidão de sofredores e desalentados, relacionou o mestre as bem-aventuranças, destacando com ênfase a declaração de que os mansos herdariam a terra. A afirmativa, porém, soou entre os discípulos de maneira menos agradável. Tal asserção não seria encorajamento à ociosidade mental? Se o Evangelho reclamava espíritos valorosos na sementeira das verdades renovadoras, como acomodar a promessa com a necessidade do destemor? Se o mal era atrevido e contundente em todos os climas e posições, como estabelecer o triunfo inadiável do bem através da incapacidade de reagir, embora pacificamente? Nessas interrogações imprecisas, reuniu-se a assembleia familiar no domicílio de Pedro. Iniciados os comentários edificantes da noite, entreolhavam-se os discípulos entre a indagação e a curiosidade. O divino amigo parecia perceber os motivos da expectação em torno, mas esperava, sereno, que os seguidores se pronunciassem. Foi então que Judas, rompendo o véu de respeito que aureolava a presença do mestre, inquiriu loquaz: Senhor, por que atribuíste aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves de luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Jesus não respondeu de imediato. Vagueou o olhar através dos circunstantes, como a pedir-lhes a exposição de qualquer dúvidas que lhe povoasse a alma. Pedro cobrou ânimo e perguntou: Sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe o imperativo do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer demonstração fraternal os seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? O Cristo sorriu, como tantas vezes, e enunciou calmo. Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem da covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão duramente os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. Exaltei, na realidade, a cortesia de que somos credores uns dos outros. Bem-aventurados homens de trato ameno, que sabem usar a energia construtiva entre o gesto de bondade e o verbo da compreensão. Bem-aventurados filhos do equilíbrio e da gentileza, que aprendem a negar o mal, sem ferir o irmão ignorante que o solicita, sem saber o que pede. Abençoados que repetem 1000 vezes a mesma lição sem alarde, para que o próximo lhes aproveite a influenciação na felicidade justa de todos. Bem-aventurados aqueles que sabem tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom e o mau, com o espírito de serviço e entendimento, dando a cada um, de conformidade com seus méritos e necessidade,
e deixando os sinais de melhoria, de elevação, bem-estar e contentamento por onde cruzam. Em verdade, vos digo que a eles pertencerá o domínio espiritual da terra, porque todo aquele que acolhe o semelhante dentro das normas do amor e do respeito é senhor dos corações que se aperfeiçoam no mundo. Alívio e alegria transbordaram do ânimo geral e dos olhos fitos agora nas águas imensas do grande lago, o Senhor pediu a Mateus que encerrasse o fraterno entendimento da noite, pronunciando uma prece. Lembremos sempre, bem-aventurados, mansos e pacíficos. Em nenhum momento Jesus aplaude o erro ou infração da lei. Mas Jesus não aniquilou nunca nenhuma alma. Jesus sempre utilizou o seu verbo com gentileza, mas com a firmeza também. É o equilíbrio que todos devemos buscar. Não é aquilo que falamos, e sim a forma que falamos. Precisamos muitas vezes, como ele diz aqui, usar a energia construtiva num verbo de compreensão. Negar o mal sem ferir o irmão ignorante, que solicita sem saber o que pede. Muitas vezes nós temos que dizer não. Muitas vezes não podemos atender pedidos que são caprichos, são puras curiosidades, são invencionices e seríamos compactuar com erro muitas vezes. Nós vamos aprendendo a dizer não, mas sem ferir o irmão. Já é quando a gente começa a colocar aquele algodãozinho em volta das palavras. São firmes, são palavras firmes, mas que seriam muito duras. A gente faz da mesma maneira com a cortesia, com a gentileza. Então é um movimento que Jesus está falando aqui, daquele que repete 1000 vezes a mesma lição sem alarde. Às vezes a gente fala assim, eu tenho paciência. Tá, então fulano pediu explicação uma vez, 2, na terceira, como é que você está respondendo? Aquela mesma questão, porque ainda não entendeu. Então é quando a gente busca, aprender aqui, repetir a mesma lição sem alarde, para que o próximo aproveite a influenciação na felicidade justa. Isso é tão importante, porque às vezes nós queremos aprender e queremos passar para a lição seguinte. Nós às vezes temos essa ansiedade de ensinar cada vez coisas mais difíceis. Mas quando nós paramos para observar, nós descobrimos que a grande dificuldade de entendimento se encontra na base, na formação mesmo de entendimento de caráter, de educação das mais simples. Para que prosseguir? Ainda o serviço necessário é na repetição das lições. Há quantos séculos nós estamos estudando os evangelhos de Jesus? Para só agora começar a ter um mínimo de entendimento. Os nossos irmãos, nossos credores, também nos pedem a ajuda para o entendimento das lições. Se Jesus até hoje repete essa lição para a gente, por que nós não iríamos repetir? É muito importante, eu vejo dessa maneira, porque a criatura
que já conhece o Evangelho, que já é um estudioso, a criatura que já conhece a doutrina espírita, quase todos os seus livros, né? Essa vai buscar quer conhecimentos novos. Cada um vai buscar aquilo que a sua alma está necessitando de alimento. Outros, e eu me coloco nesse outros aí, porque cada vez que eu retorno ao Evangelho, o estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, ou o Novo Testamento, eu termino e retorno. Eu vejo de uma forma tão diferente. Eu sinto que nessas leituras, nesse entendimento, me dá uma paz e uma serenidade, que é como se eu quisesse me localizar ali. Uma vez uma companheira, com muita gentileza até, ela me perguntou assim, mas eu percebo que você fala as coisas muito parecidas nos seus estudos, nas suas palestras. Você acaba repetindo algumas questões lá. Uma que eu sei que repito muito é aquela questão do Emmanuel que ele fala que a disciplina antecede a espontaneidade. E ela me questionou por que eu lido com as minhas lições dessa maneira. Daí eu respondi para ela, é para ver se eu aprendo. Com sinceridade eu falei isso. Com sinceridade. Aquele que não sabe, está aqui ensinando. Para ver se aprende. Porque o primeiro ouvido é o meu. Então eu preciso repetir isso inúmeras vezes. Para ver se essas lições se fixam de uma tal maneira em minha alma que eu nunca mais as esqueça. Acho interessante a leitura de outros temas, mas sinceramente não me move mais a curiosidade. O que eu tenho esperança mesmo é de tanto falar nessas lições do Evangelho de forma mais simples, eu possa compreendê-lo dentro de mim, com outro olhar, através do sentimento, da emoção ser transformada. E assim eu acho que essa lição vai nos deixando claro o quanto precisamos saber tratar a todos. O rico, o pobre, o sábio, o inculto, o bom e o mal, com espírito de serviço e entendimento. Quando a gente compreende isso, a gente se liberta da pretensão de ser aquilo que ainda não é e de entender que é o esforço de cada dia, o esforço da compreensão que Deus permite que as nossas mentes sejam iluminadas e lá para dentro de nós, em palavras que eu não sei dizer, porque as desconheço, há uma compreensão. Alguns entendimentos serão feitos pela inteligência, pelo raciocínio lógico. Outros serão feitos por um processo de iluminação do Cristo. Que dessa maneira, então, tenhamos sempre em mente a cortesia com todos. A cortesia, o afeto, é o portal inicial pelo qual iremos aprender a amar. Muita paz a todos. Muita afabilidade e doçura nos vossos corações. Isso é uma conquista que cabe a cada um velar em sua reencarnação. Muita paz sempre.